O sacramento do batismo produz dois efeitos em quem o recebe. São eles a purificação dos pecados e o novo nascimento no Espírito Santo. Mas, afinal, o que o catecúmeno deve fazer para receber o batismo com proveito? Gostou desse tema? Então já deixe o seu like e assista o vídeo até o final. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. De quais pecados o pagão é liberto? Tanto crianças quanto adultos, ao serem batizados, são livrados do pecado original. Para isso, não é necessário que se arrependam, uma vez que essa mancha foi herdada e não cometida. Quer saber mais, né? Então lembra de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal para não perder nada por aqui, ok? Aqueles que já atingiram a idade da razão são perdoados também de seus pecados pessoais. No entanto, para que isso ocorra, é preciso que haja arrependimento. E isso é uma condição para que, ao receber o batismo, a pessoa seja realmente perdoada de seus pecados pessoais e das penas temporais devidas a eles. Caso não haja o devido arrependimento, o batismo imprimirá o caráter, conforme veremos adiante, mas não dará ao catecúmeno a chamada graça santificante. O catecismo ensina que a graça santificante é um dom gratuito que Deus nos faz de sua vida, infundida pelo Espírito Santo em nossa alma, para nos curar do pecado e nos santificar. Embora o batismo liberte o ser humano do pecado original, dos pecados pessoais e apague as penas temporais relacionadas a eles, o catecismo ensina que certos efeitos que o pecado produz são mantidos. Essas consequências do pecado podem explicar uma grande parte das dificuldades humanas em relação ao avanço na vida de santidade. No batizado, certas consequências temporais do pecado permanecem, tais como os sofrimentos, a doença, a morte e as fragilidades inerentes à vida, como as fraquezas de caráter e assim como a inclinação ao pecado, que a tradição chama de concupiscência. Deixada para os nossos combates, a concupiscência não é capaz de prejudicar aqueles que, não consentindo nela, resistem com coragem pela graça de Cristo. Mais ainda, um atleta não recebe a coroa se não lutou segundo as regras. Ora, lutar contra a concupiscência pode ser grande fonte de santificação para o homem. Ela que nada mais é do que uma espécie de lei da gravidade que nos move a cometer o pecado, ou seja, nos leva a quebrar a amizade com Deus, e que pode ser purificada na medida em que avançamos nos estágios da busca pela santidade. O batismo também tem um segundo efeito, pois faz com que nasça um novo homem pelo Espírito Santo. Ele o torna uma nova criatura, um filho adotivo de Deus que se tornou participante da natureza divina, um membro de Cristo e co-herdeiro dele, um templo do Espírito Santo. O homem é chamado à vida divina e é incorporado a ela pelo batismo. A graça santificante que lhe é infundida permite a chamada inabitação de Deus no homem. O Espírito Santo é derramado e gera no catecúmeno o Filho e o Pai. Vemos aí claramente toda a Santíssima Trindade, não é mesmo? É verdade, Carol. A porta para a eternidade no paraíso é o batismo, não há dúvida. E ainda sobre a graça santificante, o catecismo diz que ela torna quem a recebe capaz de crer em Deus, de esperar nele e de amá-lo por meio das virtudes teologais, que são a fé, a esperança e a caridade. E que essas virtudes podem ser aumentadas, mas são originalmente recebidas gratuitamente da Trindade no batismo. A graça permite também que o neófito, que você já sabe, né, que assim também é chamado aquele que vai receber ou que acabou de receber o batismo, que ele passe a viver e agir sob a moção do Espírito Santo por seus dons.
E embora esses dons estejam presentes nas pessoas, eles só se manifestam no dia a dia quando se avança na vida espiritual. Por fim, a graça santificante permite crescer no bem pelas virtudes morais. Elas são conhecidas também como virtudes humanas ou cardeais, das quais derivam todas as outras, e são elas a prudência, a temperança, a fortaleza e a justiça. Apesar de humanas, podem se tornar infusas por uma graça do Senhor, como por exemplo quando se observa a virtude cardeal da fortaleza em alguém que está no caminho da santidade e a virtude da fortaleza num mártir. São bem diferentes, né? O batismo também incorpora a pessoa à igreja, o corpo de Cristo. Diz o catecismo que das fontes batismais nasce o único povo de Deus, da nova aliança, que supera todos os limites naturais ou humanos das nações, das culturas, das raças e dos sexos. Por tal pertença, os batizados participam igualmente do sacerdócio de Cristo, de sua missão profética e régia, conforme descrito na primeira carta de São Paulo. Feito membro da igreja, o batizado não pertence mais a si mesmo, mas àquele que morreu e ressuscitou por nós. Por isso é chamado a se submeter aos outros, a servir os irmãos na comunhão da igreja, a ser obediente e dócil aos chefes da igreja e os considerar com respeito e afeição. Assim como o batismo é a fonte de responsabilidade e de deveres, a pessoa batizada também goza de direitos dentro da igreja, de receber os sacramentos, de ser alimentado com a palavra de Deus e de ser sustentados pelos outros auxílios espirituais da Santa Igreja. Receber o batismo também sela uma unidade com todos os outros cristãos, porque passam a fazer parte do corpo de Cristo, e isso inclui também aqueles que ainda não estão em comunhão plena com a Igreja Católica. Aqueles que creem em Cristo e foram validamente batizados estão em certa comunhão, embora não uma comunhão perfeita com a Igreja Católica. E justificados pelo batismo, são incorporados a Cristo. E por isso, com razão, são honrados com o nome de cristãos e merecidamente reconhecidos como filhos da Igreja Católica, como irmãos no Senhor. O sacramento do batismo imprime em quem o recebe um selo, um sinal, um caráter indelével, isso é, indestrutível, de pertença a Cristo. Uma vez recebido, o batismo não pode ser retirado. Ele é condição para a salvação, é verdade, mas não significa que somente receber o batismo e não viver o batismo vai garantir a entrada no céu. O batismo é como o selo do Senhor, é o selo com o qual o Espírito Santo nos marcou para o dia da redenção. O batismo é o selo da vida eterna. O fiel que tiver guardado este selo até o fim, isso é, que tiver permanecido fiel às exigências do seu batismo, poderá caminhar marcado pelo sinal da fé, com a fé do seu batismo, à espera da visão feliz de Deus, na esperança da ressurreição. Então percebemos que existe uma clara diferença entre o que é o caráter indelével do batismo e a vida que cuida dessa marca indestrutível. Uma coisa é saber que pelo batismo se tem um Senhor, e outra é viver de fato esse senhorio de Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E você, ainda tem alguma dúvida sobre o sacramento do batismo? Coloque aqui nos comentários para nós o que você achou do vídeo de hoje, ok? E se você ainda não curtiu esse vídeo, deixa o seu like para nós, tá certo? Que Deus te abençoe e salve Maria!